Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso curso. É um prazer e uma honra enorme tê-lo aqui conosco. E hoje, de forma bastante especial, nós daremos início, no caso, né, ao curso de criatividade, certo? Você vai reparar que esse curso é muito bom, é excelente para você que deseja aí desenvolver essa característica aí na sua vida. Você vai perceber que nesse curso que a criatividade não é algo que envolve tanto a questão do talento, embora isso pareça, você vai ver que existem ferramentas, técnicas e formas de estimular a criatividade, certo? Então, vem comigo, nós temos alguns objetivos com esse curso, certo? E o objetivo da criatividade na formação é o de explorar diversos exercícios que podem fomentar as competências criativas, que é aquilo que a gente estava mencionando agora há pouco, né? Então, nós temos como objetivo dar a você formas de direcionamento, algumas práticas, com o intuito de que você possa desenvolver essa competência. E reforçando mais uma vez, muitas vezes você pode pensar assim: ah, mas eu não tenho talento, ah, mas eu não nasci para isso e tudo. E você vai perceber que não, né? Se uma pessoa com essas técnicas, você pode estimular e desenvolver essa área da sua vida, certo? Que é a criatividade. Então, esse curso ele é baseado na descrição das ferramentas utilizadas para desenvolver e estimular a criatividade na pedagogia, juntamente com atividades que permitem aos participantes aplicar essas ferramentas, certo? Então, nós temos algumas ferramentas aqui no desenrolar do curso que nós utilizaremos para poder fazer esse estímulo, certo? Então, dando sequência aqui, papel da criatividade, certo? As competências sociais, elas são cruciais em todos os aspectos da nossa vida. Elas ajudam-nos a tomar decisões, a encontrar soluções e a reunir a motivação para agir, certo? Então, você vê que as competências sociais envolvem muitas características, certo? Então, não se encontra apenas relacionada com a nossa vocação, mas também ao nível das relações pessoais. Assim, a primeira competência a descrever é a criatividade, certo? É a criatividade que é a primeira competência que a gente vai tratar. Então, em primeiro lugar, deve ser explicado qual o significado de criatividade, certo? Tenho certeza que vocês já ouviram a palavra, mas a gente vai descrever aqui o seu significado. Então, criatividade muitas vezes é associado ao pensamento criativo, é antes de tudo a capacidade de gerar ideias inovadoras e de as passar para a realidade. Então, o processo envolve o pensamento original, seguindo-se a produção. Então, a criatividade nada mais é do que pensar algo diferente, tornar isso realidade para um determinado fim. Aí esse fim vai depender muito né, é muito do momento da pessoa, esse fim, certo? Então, como é referido, é também um processo para desenvolver e gerar ideias novas e únicas, pontos de vista, opiniões para resolver problemas e para tomar decisões de forma sistemática. Isso aqui também é importante porque a criatividade ela está dentro do campo de vários campos, certo? A gente tem aqui pontos de vista, sistemas para resolver problemas. Às vezes uma pessoa criativa ela tem condições de resolver um problema de forma muito mais simples, só por ter tido uma ideia mais diferente daquilo que seria talvez o usual, certo? Aí você vai se perguntar assim, a pergunta que você deve estar se fazendo: por que a criatividade é importante? Por que a criatividade é tão importante? E a gente vai listar que, na verdade, isso são inúmeras respostas, né, que a gente poderia dar para isso no desenvolvimento da criatividade. Mas as mais importantes que a gente vai mencionar aqui, relacionadas com o aumento da autoestima, certo? Relacionadas à motivação e sucesso, certo? Então, tem muitas outras características, mas a título de taxativo, né, exemplificativo, a gente coloca essas três. As pessoas que são encorajadas a pensar criativamente, independentemente, elas tornam-se mais interessadas na descoberta de diversos assuntos por iniciativa própria. Ou seja, a pessoa não fica tão presa e tão agarrada a, digamos assim, a depender tanto dos outros. Ela mesma consegue achar soluções. Essas pessoas geralmente são mais abertas a novas ideias, certo? Não são pessoas que geralmente costumam ser,
levadas assim a aceitar tudo que vem até elas. Geralmente essas pessoas elas produzem, elas estão abertas, elas estão dispostas a ouvir, a aprender novas ideias, elas são motivados em explorar ideias com os outros, certo? Então, esse é um fator de relacionamento social também que ajuda. Também são motivados em trabalhar para além do tempo de formação, quando se está à procura de ideia ou visão. Ou seja, uma pessoa que está com pensamento de criatividade, norteado pela criatividade, ela se sente motivada muitas vezes para ir sempre além daquilo que normalmente uma pessoa sem essa criatividade iria. Então, às vezes é uma questão de hora, de ir até mais tarde, às vezes é uma questão de um pouco mais de esforço, de curiosidade de pesquisar mais, enfim, e assim por diante. Então, como referido, é também um processo para desenvolver e gerar ideias novas e únicas, pontos de vista, opiniões e sistemas para resolver problemas e para tomar decisões de forma sistemática. Apenas reforçando, né, aquilo que a gente estava falando já, certo? Então, dando sequência aqui. O desenvolvimento de competências sociais, como a criatividade, deve decididamente passar a integrar a maioria dos programas de formação pessoal e profissional e ou workshops, uma vez que influencia a eficácia de todos os aspectos de formação. Ou seja, você pode reparar que, de um modo geral, as empresas hoje elas têm buscado profissionais que possuem essa competência justamente por aquelas questões que a gente já falou. A questão do estímulo profissional, a pessoa ela é mais disposta a querer trabalhar, ela se esforça muitas vezes mais, é mais curiosa. Então, isso muitas vezes torna a pessoa e o trabalhador muito mais interessante para a empresa, que quer um funcionário motivado, quer um funcionário que se desenvolva, que deseje cada vez mais ir além, certo? Então, tendo dito isso explicado, a gente vai agora para teoria sobre criatividade e os seus métodos, certo? Então, ao longo do tempo, o termo criatividade passou a incluir a inovação nas artes, nas ciências, levando ao aparecimento dessa área. Olhando para a base teórica da criatividade, o professor de psicologia Eduard Nica, com interesses ligados à psicologia da criatividade, desenvolveu uma teoria interessante denominada por modelo tríade da criatividade. E foi um modelo que o professor desenvolveu. As suas publicações analisam a criatividade como um processo, apontando as suas limitações. Então, tomando como nota, Eduard Nica é o presidente da Academia de Humanidades e Economia em Lodz e é especializado em pedagogia e psicologia. Nos últimos anos, ele tem se focado na área de criatividade. A gente deixou um link aí para que você possa acessar, caso queira aprender mais. Então, como é que funciona a tríade de presente Nica? Aí vem as competências, aptidão criativa, juntamente com motivação, certo? Então, Edward refere as competências, né, específicas relacionadas com o modelo, sendo elas tanto a área da criatividade como a artística, a capacidade de reconhecer as inibições pessoais no processo criativo e a capacidade de ultrapassar essas inibições. A aptidão criativa está relacionada com o caráter exploratório. É uma capacidade ligada à percepção e pensamento abstrato, como, por exemplo, reconhecimento de similaridades, formação de associações, construção de metáforas. Ou seja, a aptidão criativa nada mais é do que a capacidade de perceber aquilo que não é óbvio, aquilo que não está totalmente à vista aos nossos olhos, certo? Então, por exemplo, a gente tem aplicações para isso para inúmeros casos. Mas eu acho que um caso clássico a respeito, por exemplo, das associações, que é o segundo ponto que a gente mencionou, você tem o famoso caso do supermercado, que toda vez que os pais, eles iam no supermercado, né? Os pais, né? Eles iam no supermercado, eu falo os pais, os homens, e que eles iam comprar cerveja, percebeu-se que ao longo do tempo que se a fralda fosse colocada próximo da cerveja, geralmente acontecia do pai comprar a cerveja e também a fralda.
E a explicação para isso é uma questão de associação, certo? Tem uma explicação científica isso. Só que, ou seja, não é tão óbvio associar cerveja com fralda, mas pela lógica de associações, percebeu-se que, de forma implícita, de forma abstrata, que essa associação existia. Reconhecimento de similaridades, aquilo que é próximo, e a construção de metáforas, certo? Então, apenas a título de exemplo, a aptidão criativa é a capacidade de perceber aquilo que não está à vista, tão às vistas, digamos assim, tão claramente aos nossos olhos. Aí tem execução, transformação, direcionar objetivamente a atenção, observar os fatores abstratos de uma situação concreta, certo? E a última parte do seu conceito é a motivação, certo? Que é a motivação, que é o terceiro ponto. Na criatividade, a motivação é imanente, ou seja, leva uma pessoa a fazer algo apenas por fazer, sem esperar qualquer recompensa, física ou psíquica. Ou seja, a motivação é aquilo que permite você ter aquele gás para realizar, sem que você espere de fato algo em troca daquilo, certo? Então, quando você tem a motivação, você consegue desejar e realizar aquilo ali de forma bastante sem que haja necessidade de alguma recompensa, certo? Então, o homem encontra prazer em puramente fazer, certo? O que se torna em si mesmo o objetivo, denominado por motivação interior. Somos motivados a fazer algo não por fatores externos, mas sim pelo puro prazer de fazer. Certo? Essa é a parte que fala da teoria, né? Explicando. Uma importante motivação para o processo criativo reside no desejo de melhorar a realidade. Isso aqui é muito importante. Então, qual que é a motivação no processo criativo? Qual que é a motivação do processo que leva à criação? E a motivação é o desejo de melhorar a realidade, certo? Então, às vezes, alguma ideia que a pessoa tem sobre algum ponto, seja na empresa, seja no seu meio social, certo? A motivação dela é desejar que a realidade seja melhorada, ou seja, que aquilo que ela está vendo, ela se torne cada vez melhor. Então, essa é a motivação. Olhando para outras concepções teóricas sobre a criatividade, encontra-se a teoria desenvolvida pelo professor Makary Stasiak, o qual denominou sua teoria de ato criativo, certo? O autor entende o ato criativo como um momento de mudança de interação entre o organismo e a envolvente, o que leva a um aumento de resultados. O ato criativo é a fonte para um aumento da eficiência, certo? Então, o professor ele introduz também a ideia de criatividade intencional, que significa o conceito de ato criativo é apresentado como uma entidade soberana e o homem é capaz de antecipar o ato criativo, ou seja, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da envolvente. Isso aqui é o seguinte, ele está falando que o homem ele pode, por si só, né, conseguir antecipar o desenvolvimento do ato criativo, certo? Meio que já imaginar e antecipar esse ato, sem que haja, digamos assim, algo sobrenatural, né? Ou algo que envolva uma questão mesmo de pensamento, certo? É algo intencional, não é algo tipo esporádico, né? Que a ideia surge do nada. Então, na sua teoria, o autor aponta algumas características específicas relacionadas com o ato criativo, e tais como nova forma de interação com a envolvente, nova parte da envolvente que é atacada, certo? Aí novas atitudes do interior do organismo, aumento da eficiência. Então, dando aqui sequência na nossa aula, então essa aula aborda os aspectos práticos da criatividade, certo? Então vai referir-se às técnicas e métodos que tornam possível o processo criativo, como nós mencionamos anteriormente, já no início do curso. E na primeira parte, iremos apresentar as competências práticas que formam a base da criatividade, certo? Então, o que nós temos aí como competências criativas? Aí temos aí, tá vendo que temos um ciclo, certo? Das competências criativas, que é o pensamento indutivo, pensamento dedutivo, metáforas, associações, abstrações e transformação. A gente já pincelou um pouco a respeito disso,
mas vamos falando aqui de cada um deles, certo? Então, o pensamento indutivo, ele opera partindo de pequenas observações para generalizações e teorias, certo? Então, no raciocínio indutivo, começamos com observações e medições específicas para detectar padrões e irregularidades, formulando algumas hipóteses que podemos explorar e finalmente desenvolver conclusões gerais e teorias. Então, basicamente é o que? É indução. Imaginar algo, certo? E a partir daquilo ali, você induzir, você pensar que determinado fato ele é geral, ele é universal, né? Então, a indução, nesse sentido, interpretado como um tipo de raciocínio ou argumento que, partindo de premissas particulares, obtém uma conclusão universal, certo? Então, por exemplo, se vemos centenas de cisnes brancos, podemos dizer que todos os cisnes são brancos e assumir, portanto, que o próximo cisne será branco. Você vê que esse exemplo é o exemplo de indução, certo? É um belo exemplo de indução, certo? Então, nós temos aí o esquema, né, do pensamento indutivo. Começa pela observação, que é quando você está analisando a situação, os fatos. Depois nós temos o padrão, que é a identificação daquilo que é comum a todos os indivíduos dessa observação. Nós temos a tentativa, que é a hipótese, que é quando você propõe, digamos assim, a ideia geral. E a teoria, que é quando, findado esses três passos, é o que se gera a partir desses três passos, né? Então, logo após isso, vamos dando sequência aqui já para o pensamento dedutivo, certo? O pensamento dedutivo é o processo de pensamento que nos leva a tirar uma conclusão com certeza, certo? Poderemos começar por nos lembrar de uma teoria ou área de interesse. Seguidamente, restringimos-la em áreas mais específicas que podemos testar. Restringimos ainda mais de forma a recolher observações para depois formular hipóteses. Por fim, tal nos permitirá testar hipóteses com dados concretos, confirmando ou não a nossa teoria original, certo? Então, o que nós temos aqui? O esquema do pensamento dedutivo, ele parte da teoria, aí logo após as hipóteses, certo? Depois a observação e depois a confirmação. Então você vê que tem um pouco de diferença, né, a respeito do pensamento dedutivo, certo? Então, dando sequência aqui ao que nós estamos falando, né? As metáforas, que são o próximo, né, do que nós mencionamos lá a respeito das competências criativas, a metáfora ela é uma comparação direta entre duas coisas não relacionadas ou indiretamente relacionadas, sendo um atalho poderoso para uma memória instantânea e compreensível, certo? Então as metáforas também fazem parte desse pensamento criativo, certo? Esse pensamento criativo, essas competências criativas, né? Melhor dizendo. Então, elas evocam imagens vividas e permitem-nos ver as coisas de uma perspectiva nova e são, por isso, ferramentas práticas para a resolução criativa de problemas. Então, as metáforas, basicamente, são imaginações que muitas vezes não são realísticas, mas que podem, a partir disso, nos apontar alguma ideia. Então, isso é muito importante de ser mencionado, porque a gente, né, a metáfora é um pensamento, é uma técnica, certo? É uma competência excelente nesse sentido da criatividade. Usamos o pensamento metafórico para explicar ideias complexas, para criar impacto nas nossas apresentações e para pensar fora do quadrado, certo? Ou seja, que é um pouco fugir da ideia daquilo que é comum, certo? Então, é apenas passando essa informação para você. As metáforas, elas têm um papel importante na criatividade de design, certo? Muito importante e interessante isso também. A análise dos problemas de design foi um predecessor, no caso, né? E teve uma contribuição única para a inovação e criatividade em geral. Certo? Passando essa informação para vocês. Então, com a associação, faz-se a ligação, que no caso é a próxima competência, certo? Com a associação, faz-se ligação a algo que nós podemos lembrar. Pode-se criar associações das seguintes formas.
colocar coisas em cima de outras, juntar as coisas, juntar imagens, envolver as coisas umas nas outras, rodá-las à volta de outras e pô-las a dançar em conjunto, relacioná-las através de cor, do cheiro e ou do tato. Então, a associação basicamente é a ligação entre aquilo que tem algum tipo de relação, certo? Então, a próxima competência é a abstração, certo? A abstração é a capacidade, né, aplicada na análise de informação e resolução de problemas de nível complexo e difícil, certo? Então, o que é a abstração? Ele ajuda a migrar de um problema. A abstração ele nos ajuda a ir de algo mais complexo, certo? De algo mais complexo para algo mais simples. Essa é a lógica de abstrair. Então, o pensamento abstrato, ele ajuda-nos a migrar a resolução do problema para um novo nível e a lutar com a inércia psicológica que é produzida na informação específica, devido a uma situação em concreto que tenhamos lidado ao nosso conhecimento, experiência e associações mentais acumulados e gerados ao longo da nossa vida. Então, a abstração, como a gente falou, nos leva a sair um pouco dessa prisão, dessa tendência de analisar a situação da forma como comum, usual, digamos assim, de uma forma muito complexa e levar isso a um nível mais transparente, mais fácil de entendimento. Então, a abstração ela nos ajuda, né, a reconhecer analogias em áreas totalmente diferentes e a estabelecer ligações entre coisas aparentemente não relacionadas. Certo? Esse aqui é muito interessante também. Então, o pensamento abstrato ele envolve as seguintes competências, né? Competências do pensamento abstrato: formular teorias sobre a natureza dos objetos, ideias, processos e resolução de problemas, compreender assuntos complexos através da análise e avaliação, aplicar conhecimento para a resolução de problemas usando teorias, metáforas ou analogias complexas, e compreender as relações entre as ideias verbais e não verbais, certo? Então essas são as competências. E a última competência criativa, no caso, né, que a gente vem falando aqui, é a transformação, certo? E a transformação ela baseia-se na mudança de parâmetros de algo ou de processo. Então, dessa forma, e devido às transformações, forma-se algo novo. Então, a transformação basicamente é pegar algo que já existia e transformar em algo novo, em algo totalmente inovador. Então, fazendo uma observação, né, essas competências permitem nos autodirecionar e autoexpressar de forma mais profunda. Essas competências, todas essas que nós mencionamos anteriormente, certo? Então, a mudança de noção do primeiro elemento no segundo é frequentemente utilizado em técnicas mnemônicas. O mnemônico são técnicas que servem para memorização, que são utilizados para causar impressões de memória, certo? E para suportar a combinação e inversão de ideias. Então, o mnemônico é muito utilizado para quando você, por exemplo, está estudando e deseja lembrar algo que você está tendo dificuldade, você faz com que o mnemônico ele seja algo engraçado muitas vezes ou algo curioso que fuja do habitual, e a partir dessa diferença você poder lembrar aquilo que é o conteúdo que você está estudando, certo? Então, a gente vai encerrando aqui essa aula nesse momento. Próxima aula a gente vai para as técnicas e métodos para pensamento criativo, certo? Então, fique conosco e nos vemos, né, nos próximos encontros.